Olá a todas, a todos e a todes. Bem-vindos a mais um episódio de Chispa, um videocast sobre as dores e delícias de se fazer pesquisa em História do Direito. Hoje a gente vai falar sobre um tema polêmico, mas também muito importante, muito interessante, que é a maternidade. Ser ou não ser mãe? Eis a questão. Mas como e em que momento isso passou a ser uma pergunta? Ou seja, como e quando é que a maternidade passou a ser entendida como um direito, como uma possibilidade? Hoje eu vou receber uma convidada, aliás, duas convidadas muito especiais. A Luísa Estela Coutinho, que é doutora em História do Direito pela Universidade de Lisboa e pós-doutoranda aqui no Instituto Max Planck de História e Teoria do Direito, uma grande referência da história do direito das mulheres no mundo ibérico, escreveu sobre Paraíba, agora tem escrito sobre o Japão. E eu tô muito feliz porque a Luísa tá de licença maternidade, mas ela encontrou um tempinho para vir falar aqui com a gente sobre esse tema que atravessa a vida dela em tantas dimensões, ao lado da filha dela, a Ariadne, que, gente, é a coisa mais fofa do mundo, vocês vão ver. A gente vai conversar sobre como ela enxerga as mulheres na história do direito, sobre como é ser mãe nesse mundo da pesquisa acadêmica e sobre como essa questão da maternidade tem entrado no debate atual sobre tecnologia, sobre inteligência artificial e sobre controle do corpo feminino. Chispa. Luísa e Ari, sejam muito bem-vindas ao Chispa. Estou muito feliz de receber vocês duas aqui. E você sabe já, Luísa, que a nossa tradição aqui no Chispa é começar tomando uma bebida que tem a ver com o nosso episódio. Então eu queria te pedir para começar explicando o que é que a gente vai tomar, que eu tô vendo aqui umas coisas muito bonitas. E para quem tá só ouvindo e não tá vendo esse episódio, eu recomendo que vejam, porque tem muita coisa bonita nesse episódio. Então conta um pouquinho pra gente, Luísa, o que é essa bebida? E de onde ela vem e o que ela traz na conversa com o nosso episódio. Claro. Olá, Raquel. Muito obrigada pelo convite. Nós duas estamos super felizes em estar aqui nesse projeto lindo que nós acompanhamos com muito carinho. E hoje nós vamos beber chá do Japão. E é um chá que se chama Hojicha. É um chá verde que é tostado e ele tem assim um gostinho super diferente. E especificamente este eu trouxe de Tanegashima, que é uma região que nós vamos falar sobre que você visitou para fazer pesquisa. Sim, andei por aí. Ah, isso é maravilha. E é a região onde os europeus chegaram pela primeira vez no Japão e fez este contato pela primeira vez no arquipélago. Então representa assim muitas coisas. Uma bebida cheia de história. Sim. Bom, então vamos ao nosso lugar para começar o nosso episódio. Saúde! Saúde! Muito gostoso, gente. É um chá. E a Ari também, ó. A Ari também, pelo jeito, tá gostando do cheirinho do chá. Sim. Luiz, eu quero começar te perguntando sobre como foi esse caminho da Paraíba ao Japão, né? Porque, olha, é uma longa distância, né? Uma longa distância geográfica, uma longa distância intelectual também. E para a gente também conversar um pouco com quem não é da história do direito e está ouvindo a gente, que tipo de documento você analisa na sua pesquisa e quais são as pistas que você procura nesses documentos para fazer aparecer a vida das mulheres, né? Porque, infelizmente, ainda é muito comum a gente ouvir essa afirmação de que não tem mulher em documento jurídico, de que, principalmente quando a gente estuda, né, vai séculos XVI, XVII, as mulheres não estão presentes nos processos de produção do direito. Então, conta um pouco pra gente como foi essa trajetória aí. Sim, infelizmente ainda é uma ideia que perpassa muitas pesquisas, mas que a gente tem tentado desconstruir, porque também faz parte de uma construção historiográfica que acontece quando nós estamos a produzir conhecimento. Mas antes, enfim, é uma longa história. A gente tá aqui para saber da história, é isso que a gente quer saber aqui. Bem, tudo começou, eu estudei Direito, também estudei Psicologia, mas no meu segundo ano de Direito no Brasil, eu comecei a fazer pesquisa sobre o Brasil colonial, num grupo de pesquisa, como é comum nas universidades brasileiras. Nós temos
esses projetos de pesquisa que envolvem os alunos desde o começo do curso. E desde esse momento eu comecei a estudar período colonial e eu me interessava muito pela história das mulheres. E isso perpassou todo o curso de Direito. Eu sempre estive assim, muito dedicada. E houve um momento assim, muito especial na minha trajetória, que foi numa viagem com a minha avó. Nós estávamos numa Bienal em Fortaleza. E nessa Bienal, sim, exatamente, que por sinal depois eu voltei para dar aula sobre a história das mulheres, enfim. Acabei me dando conta disso agora. Olha só. Olha esse simbolismo que Fortaleza tem nessa trajetória. E aí havia um stand sobre daquelas publicações do Senado Federal, aquelas publicações, sim. E havia aquela coleção amarela. E eu encontrei aí as Ordenações Filipinas, todos os 5 livros, e eu não sabia muito bem o que era. E, enfim, como eu comecei era uma edição facsímile do século XIX, eu fiquei muito, muito interessada. Levei os 5 livros e voltei para casa. E foi ler as Ordenações Filipinas. E foi ler as Ordenações, que é um tipo de legislação, vamos chamar assim, nós temos outros nomes para esses tipos normativos nesse período, mas foi aí que eu comecei a me apaixonar. Eu me apaixonei por tudo. E eu comecei a procurar as mulheres dentro dessas ordenações. E daí, isso gerou o meu trabalho de conclusão de curso sobre maternidade. Porque eu queria defender, como eu também estava estudando psicologia, eu aplicava uma teoria de um psicólogo chamado Jung, e eu queria encontrar um arquétipo, o arquétipo da santa maternidade, que já era discutido pelos historiadores nas ordenações. E desde aí eu nunca parei de escrever sobre a história das mulheres e história do direito. Eu fiz meu mestrado sobre o Brasil, sobre a capitania da Paraíba. Eu fiz o meu doutorado sobre a capitania da Paraíba. E depois disto, durante o meu doutorado, eu me deparei com muitos documentos sobre o Japão. Porque o Brasil colonial estava dentro do que a gente fala sobre o que seria assim, Império Português. Não se chamava de Império na época, mas é um grande conjunto de lugares que estavam sob influência deste império, que chegou em várias partes do mundo. E me interessava muito, eu achava assim, fantástico. Enfim, fiquei muito curiosa com esses documentos sobre o Japão. E aí eu comecei a me perguntar, durante o processo, eu ainda estava a escrever sobre a Paraíba, e comecei a me perguntar sobre, mas e as mulheres nessa história toda também, não é? Porque eu já estava já estava treinando bastante os meus olhos para encontrar essas mulheres nas fontes. E essa é uma questão também, né, Luísa? É uma coisa que encontrar as mulheres nas fontes é um exercício de treinar o nosso olhar como pesquisadoras, como pesquisadores para encontrar, né? Porque eu acho que o problema tá aí, né? A gente não é acostumado a pensar, a procurar e a entender a maneira como as mulheres vão navegando essa sociedade, né? Para a gente encontrar, hoje a gente já tem muitas técnicas, é uma disciplina muito interdisciplinar, então a gente usa métodos da história das mulheres, a gente usa métodos da teoria legal, da teoria crítica legal, da teoria crítica legal feminista, então da antropologia, há várias maneiras. A gente já consegue juntar várias técnicas para encontrar essas mulheres que por muito tempo a gente disse que não havia. E algumas vezes, onde a gente achava que não havia, simplesmente porque nos disseram que não havia, é só uma questão de fato de não estarmos ali a abrir os nossos olhos para ver. Eu posso dar o exemplo da minha pesquisa com o Japão. Quando eu comecei a mudar, porque eu queria pensar o império, esse movimento das mulheres, as práticas das mulheres, as experiências das mulheres dentro desse império de vários locais, eu pensei, vou agora olhar para outro lugar para ver onde é que elas estão. E em 500 anos de história, sobre a presença dos europeus, vamos dizer assim, por uma questão mais didática, no Japão, nós tínhamos um livro escrito, que foi o livro pioneiro sobre mulheres convertidas ao cristianismo no Japão, nesse período, né, no século XV e XVI. 16, 17, a partir de 1540, mais ou menos, na década de 40. Não havia muito mais. E eu estava assim curiosa porque eu achava, então as fontes, não deve haver nada nas fontes, né? Porque afinal de contas, 500 anos, ninguém está falando muito sobre como essas mulheres se relacionaram com os missionários. E foi aí que eu comecei para começar a pesquisa, eu teria que dominar todas essas fontes que já são tão conhecidas. E quando eu comecei a abrir as fontes, a ler uma por uma,
eu comecei a ficar assustada, porque eu encontrava praticamente um caso de, por exemplo, conversão de mulheres. Estava em todos os lados. Em quase todas as páginas. E aí, isso mudou todo o rumo da minha pesquisa, porque eu achava que eu teria que entrar muito no início, logo, nas fontes japonesas. Só que isso mudou tudo, porque eu tinha que reescrever toda a história desse momento em que os cristãos estiveram no Japão, a partir dessa perspectiva, das experiências das japonesas que se converteram ao cristianismo. E o meu ponto de partida era como isso muda as práticas normativas durante este século em que os missionários estiveram lá. E como era isso, Luísa? Assim, os europeus chegaram, né? E houve alguma forma de regulamento, de obrigatoriedade de conversão das pessoas, e as mulheres entravam em todo esse jogo, em toda essa tentativa de dominação através da religião. Se você puder trazer também um caso específico, né? Porque eu acho que você tem casos tão interessantes. Sempre que eu te ouço falar, eu fico fascinada. Assim, falando, nossa, eu queria pesquisar o que a Luísa pesquisa, porque deve ser realmente muito, muito fascinante, assim, né? Ver, como você falou, tanto enxergar uma coisa que a grande maioria das pessoas não vê e que tá e sempre teve ali, quanto descobrir esses casos que não são parte, né, das narrativas tradicionais da história do direito. Sim. Então, isso aconteceu de uma forma muito diferente em cada parte desse império quando a gente começa a pensar nessas práticas comuns. O meu grande ponto de partida foi sempre pensar perguntas relacionadas a essas práticas normativas. E havia muitas perguntas comuns a várias partes do império. Então, a gente tem que pensar como essa religião influencia o direito de uma forma um pouco diferente para cada um desses momentos. No caso, eu acho que a área agora ficou um pouquinho cansadinha. Fala, agora eu quero descansar, mãe. Eu talvez queira descansar. A gente já falou muito. Temos aqui uma equipe de tias que estão nos ajudando. Muito bem. Então, isso é um pouco diferente, isso vai funcionar um pouco diferente em cada parte do império. No caso, vamos pensar, eu posso começar com o Japão, né? No Japão é um caso interessante porque nós só temos praticamente, pelo que a gente sabe, homens que foram, porque era um lugar muito distante da parte que a gente pensa, da parte mais central do Império, de Portugal, e mesmo mais ou menos da parte central da administração do Estado da Ásia, que era Goa. Era um pouco difícil de chegar até aí. E o Império tinha que estar concentrado em várias outras frentes, né? Então, nós praticamente temos muitos missionários. Vamos ter, obviamente, também outros homens que iam por causa do comércio. E por aí, enfim, por outras razões, mas a maior parte eram missionários. Esses missionários, a estratégia dessa colonização vai ser um pouco diferente, porque quando a gente chega no Japão, o Japão está passando por um processo de guerra civil muito complicada. E nesse momento, a estratégia de governança desses missionários para tentar levar essas práticas religiosas e tentar converter as pessoas fica um pouco impossibilitada por causa dessa guerra civil. Então, isso ia depender do trabalho deles com cada um desses, o que são, a gente chama dos daimyos, que eram esses chefes locais, que tinham total poder sobre o domínio deles, sobre esse domínio geográfico de cada um desses daimyos. E isso ia depender muito de quem se convertia, por que se convertia e como se convertia. No Brasil, isso já foi completamente diferente. A colonização, ela aconteceu... Ok, vamos só relativizar o nome colonização por causa do Japão, porque, enfim, a gente tem... Isso é uma outra discussão. É um outro episódio, né, gente? Exatamente. Abrir uma outra aba para falar sobre isso. Mas... Sim. Mas isso acontece um pouco diferente, porque desde o começo a gente vai ter, primeiro... muitos homens vão nesse primeiro momento, mas depois há uma preocupação, obviamente, em converter os povos indígenas, e também era depois, com um pouco mais de tempo, com a vinda com o tráfico dos escravizados, isso também, a conversão dos escravizados também era uma preocupação, e o batismo. E isso vai ser um pouco diferente por causa do poderio militar que eles tinham aí no Brasil. E a discussão sobre como essa conversão deveria ser, se deveria ser obrigatória, se eles deveriam ser obrigados a ouvir a pregação ou não. Isso são todas questões jurídicas, teológicas, que vão ser super debatidas em todo o Império. E relativizadas ou não, dependendo dessa relação que eles tinham com a governança local.
Então, isso vai mudar muito, e isso vai influenciar muito as práticas normativas relacionadas às mulheres. Então, a gente tem aqui diferentes approaches para os dois locais. Quando a gente pensa no Brasil colonial, logo no começo, esses missionários também vão, ao mesmo tempo que estão indo para lá, eles também estão indo para o Brasil, eles se comunicam, demora muito essa correspondência, mas eles vão se comunicar, mas as práticas vão ser muito diferentes e vão fazer parte dessa governança. Por exemplo, eles vão estar muito preocupados com quem os colonizadores, os invasores do território, a gente está chamando agora de invasores, mas essas pessoas que vinham de Portugal, vinham de Espanha, com quem eles estavam se relacionando ali, naquele local. E uma das grandes preocupações dos missionários era porque os homens tinham muitas relações com as indígenas. Isso era um problema muito grande, porque eles viviam em pecado. E depois... Um problema racial também, né? Uma questão... Muito interseccional. A questão racial sempre esteve aí, né? Fortíssima, fortíssima. E isso vai moldar, isso vai se juntar com políticas de governança também do rei. Então vai chegar um momento em que eles vão querer que outras mulheres, eles vão começar a pedir por mulheres que venham do reino, que eram consideradas mais brancas, como por exemplo, mesmo que elas tenham um status um pouco não muito favorável, um status não muito favorável em Portugal, por exemplo, órfãs e prostitutas. E eles diziam, por favor, envie-me qualquer tipo de mulher, mesmo que sejam mulheres nestas condições. Qualquer tipo de mulher branca, né? Sendo branca, eu consigo casá-la e ela vai ter uma vida muito melhor do que teria em Portugal. E isso, de fato, aconteceu não só para Paraíba, como várias partes do Brasil, como para Goa também. Essa discussão vai ser levada. E, de fato, por exemplo, a Paraíba eu tenho um caso em que mulheres foram enviadas do recolhimento de Lisboa, que era uma mulher órfã, que era levada para casar com um governador. E essas políticas todas vão se misturando, né? Essa estratégia missionária, estratégia religiosa, que se junta com essa política de governança, que depois se transforma, por exemplo, o rei proíbe a construção de conventos para mulheres, porque ele não queria que as mulheres não casassem. Desculpe, eles queriam que as mulheres não entrassem nos conventos e casassem, porque se elas entrassem no convento, não iam poder casar, e assim eles iam ter menos filhos, para que eles pudessem continuar segundo a letra da Carta Régia, povoar a terra com pessoas que fossem mais desejadas. Então... E é muito interessante, né, Luísa, porque a gente está falando de um período em que ainda não existe essa questão do racismo científico, né? As categorias raciais, em que as políticas governamentais não são desenhadas segundo a ideia do que hoje a gente entende como racismo, mas a raça era uma categoria e uma questão muito importante nessa sociedade que era profundamente desigual, né? Eu acho que o seu trabalho mostra como isso se cruza com a questão do papel das mulheres nessa sociedade, né? É a tal da interseccionalidade aí, um caso concreto para a gente entender o que é isso. Sim, muito. E é muito importante a gente entender um dos grandes pontos que eu tento desfazer quando a gente escreve História do Direito das Mulheres é evitar o anacronismo, que é aplicar essas categorias que nós temos hoje ao passado, né? Isso é uma coisa, obviamente, básica quando a gente estuda história, mas nesse caso, dentro da história do direito, é importante a gente pensar que essa ideia que a gente tem de direitos sendo aplicado indistintamente a todas as pessoas é uma construção que isso vai acontecer muito, muito, muito depois. É uma aplicação de uma ideia do direito natural a todo mundo, que vem com a Revolução Francesa, vem mais ou menos nesse período, né? Não exatamente, marca muito a Revolução por causa desse argumento jurídico, da Declaração dos Direitos dos Homens, etc. Mas antes disso, a gente não pensa assim, as mulheres vão lutar pelos seus direitos enquanto uma categoria mulher. Isso não existe, né? A interseccionalidade aqui funciona, é muito forte, e não só, a gente não pode simplesmente aplicar somente essa categoria de raça, classe, categorias mais contemporâneas, mas pensar como essa sociedade da desigualdade funcionava antes dessa ideia de aplicar os direitos a todo mundo, né? E isso vai influenciar muito as ideias relacionadas à maternidade, porque quando a gente começa a criar essa ideia de direitos dessa forma diferente, a gente também vai começar um momento que já foi muito estudado, que é uma construção do que a gente chama do amor materno, uma construção instintiva, que isso nasce com todas as mulheres,
né? E quando a gente olha para o passado, a gente não vê isso. Com certeza, essa ideia é uma ideia que tem momento histórico, que tem contexto, né? Ela não é inata, ela não esteve sempre aí. E eu acho que esse é um bom gancho, Luísa, para a próxima pergunta que eu tenho, que é sobre essa questão da maternidade como uma decisão, né? Hoje a gente formula essa questão da maternidade como eu quero ou não quero ser mãe. É claro que tem todas as questões de que a possibilidade de não ser mãe é ainda socialmente muito controlada, religiosamente controlada, legalmente controlada, né? A questão do aborto não ser legal em muitos lugares do mundo, inclusive no Brasil, né? Sim. Mas olhando para a história, como foi que isso começou a se transformar numa questão pública? E com quais interesses, né? Baseado em quais interesses? Em que momentos o discurso muda de um dever para um direito e depois para uma responsabilidade? Se virou mãe, agora você tem que cuidar, né? Para esse peso e para essa culpa que se coloca em cima da ideia da maternidade, que também não é uma coisa que sempre esteve aí, né? E que essa história explica sobre as cobranças que as mulheres ainda vivem hoje, né? Inclusive as que escolheram não ter filhos. Claro, claro. O que eu vejo, desde os documentos que eu estive a estudar já, que há 20 anos, há um discurso que perpassa essa ideia, né? Quando a gente pensa nessa matriz que vai influenciar várias partes do mundo, inclusive o Brasil, é uma matriz que tem bastante influência de, por exemplo, práticas médicas que relacionavam a fisiologia do corpo ao comportamento e de como a mulher deveria se portar. Então, tudo praticamente vinha em torno desse útero. Então, a partir do útero, era a funcionalidade do útero que ditava todas as outras funções do corpo, né? E esse útero, obviamente, que a função do corpo, né, é ser mãe. Havia esse discurso. Há esse discurso aqui, nesse discurso médico. Há esse discurso nessas cartas régias, que diz, vamos casar, gente, porque a gente precisa povoar a terra. Essa insistência dessa posição da mulher dentro de uma estrutura maior, né? E geralmente ela está muito associada a ser uma esposa e a ser mãe. Mas, porém, quando a gente começa a observar práticas do que realmente aconteceu, quando a gente tenta buscar isso nem sempre é fácil, principalmente nos arquivos, porque essas categorias não vão ser organizadas dessa maneira. Quando a gente começa a fazer outras perguntas a partir, ok, vamos deixar isso aqui em aberto e vamos ver como isso funcionou nas entrelinhas do que os documentos estão nos dizendo. A gente vê todo outro mundo, todo tipo de expressão e de experiência de maternidade. Então a gente, por exemplo, vai ter caso de mulheres casadas tendo filhos dentro desse casamento, mas vai ter um monte de mulheres que vai ter filhos de todas as outras maneiras. Vão ter filhos e vão registrar esses filhos como filhos da mãe e de pai incógnito e vão formar família. Então elas iam à igreja, diziam eu quero batizar, e aquilo era como se fosse o nosso registro civil. E há todo tipo de arranjo dentro dessa configuração, desse tipo de documentação. Ou então a mãe formava uma família com um padre, por exemplo. E eu tenho muitos exemplos. É o babado da era moderna. Os filhos de padres. Os filhos de padres. Porque nós temos vários pedidos de legitimação de filhos que não eram filhos legítimos. E eles queriam legitimar estes filhos para que eles pudessem herdar o que esses padres tinham, por exemplo, no Brasil colonial. Ou seja, uma coisa que, né, em teoria seria impossível, né? Um padre não poderia ter um filho, mas tem muitos casos de padres pedindo para reconhecer os filhos que eles tiveram, né? Porque isso aconteceu. Porque é isso, as regras não devem ser seguidas de uma forma literal para todos. E essa questão do que a gente pode chamar aqui de desigualdade. Ela é aplicada. O rei vai aplicar a justiça e ele vai atrás desses contornos aí e pensar aqui os direitos, né? Esse direito, a herança e os direitos hereditários eram muito importantes aqui, por várias questões dentro do Império. Mas o que é importante é que, ok, os padres viviam com essas mulheres e aí eles descrevem que vivem como uma família, mas também as mulheres podiam pedir essa legitimação. Ou encontrar, por exemplo, outras maneiras de fazer doações, já que ela não tinha essa comparação com o casamento, que a gente chama de casamento segundo o Concílio de Trento, que depois isso vai influenciar bastante a forma de como se deveria casar e viver dentro dessa sociedade em várias partes do Império, mas que ao mesmo tempo não é nada absoluto, que as pessoas na prática iam arranjar outras maneiras de viver essa maternidade. E
isso parece um problema do passado, mas parece que ainda perpassa muito o que acontece, o que vai acontecer, não é? Mas a gente tem vários outros exemplos, assim. Eu volto para essa coisa da construção da ideia do amor materno e como isso foi rebatido, até como argumento jurídico. Então, alguns colegas hoje, por exemplo, já começam a provar que essa categoria do amor materno podia ser utilizada em processo judicial quando as mulheres processavam o espólio ou uma mãe processava um pai, porque queria receber um salário por amamentar, já que ela não podia trabalhar, por exemplo. E elas diziam exatamente a parte oposta, queria usar a ideia do amor materno. E dizia, não, isso não, aqui não. Se eu não conseguir trabalhar, não sustentar, eu não consigo manter ninguém aqui. Então, eu me recuso. Algumas mulheres se recusavam a dar o peito e a amamentar os próprios filhos em razão dessa argumentação. Então, isso vai quebrando todas essas ideias assim que a gente tem de que isso sempre existiu e de como isso foi forçado, né? Essa ideia de cima para baixo de que a maternidade é absoluta e que é uma coisa que não, enfim, completamente instintiva. E como isso é um campo de tensões, né? Sempre foi, continua sendo. Eu acho que se hoje a gente acompanhar os debates, por exemplo, sobre a criminalização ou a descriminalização do aborto, a gente vai chegar nessas mesmas discussões que estavam acontecendo há séculos atrás, né? Sobre o que é esperado de uma mulher, o que a mulher pode ou não fazer quando ela se dá conta de que ela tem uma possibilidade ou de que ela já tem um filho, né? Ou como a gente controla o corpo da mulher ou não. E eu acho que essa questão do controle também, né? Tem se ressignificado muito nos últimos tempos. Eu tenho a impressão de que as tecnologias, né, de inteligência artificial, que hoje estão na ordem do dia, também têm entrado muito nessa questão da maternidade, do controle do corpo da mulher, até criando uma certa, né, reavivando esse mito, essa ideia idílica do maternar, do cuidar, né? Sim. E como que você enxerga isso, né? Como você enxerga essa reatualização, esse giro, né, que esse debate tem dado e onde ele tem chegado hoje? Isso é muito complicado, porque isso está muito envolvido em questões de como cada um desses países vão lidando com essas novas tecnologias e com esse, enfim, quem pode maternar, quem pode vender óvulo, se eu posso vender o meu óvulo para outra pessoa maternar por mim, ou se eu posso pagar por uma barriga ou não para gestar o meu filho. E isso tem muito a ver também com questões relacionadas a gênero, quando a gente pensa nessa construção social, que seria esses sistemas de gênero, que vai atribuindo essas funções sociais a uma pessoa quando ela nasce com essa, enfim, essa clássica divisão do sexo e gênero, né? A partir do corpo, quais são as atribuições sociais que a gente vai dando a esse corpo e como isso tem se ressignificado a partir de agora, não é? Então a gente tem toda essa discussão sobre questões que, enfim, que agora vão cada vez mais, acho que vão ser extremamente cruciais, principalmente quando a gente pensa, a gente já está discutindo sobre se a gente vai poder gestar fora do corpo humano. Então são questões éticas que têm a ver com essa identificação do que seria mulher ou homem. Por exemplo, muitos homens antes da transição de gênero quer guardar espermatozoides para poder depois utilizar. Enfim, todas essas discussões que estão extremamente acaloradas agora, precisam estar muito ligadas também, novamente, essa questão da governança e da história de cada um desses lugares que estão permitindo ou não. Por isso que a gente tem regras tão diferentes, né? Há países Sim. que a gente olha que pode tudo. Você pode vender, você pode comprar, você pode alugar, você pode fazer tudo. Os limites também da pesquisa científica em cima dos gametas, por exemplo. Até que ponto a gente vai poder interferir na gravidez a partir da manipulação dos gametas, os estudos e o que a gente pode fazer, as escolhas, a cor do olho, se a gente pode evitar doenças genéticas. E isso tudo vai interferir. De novo, a interseccionalidade também, né? Porque a gente também está falando de questões raciais aí. A gente está falando de uma série de expectativas, né? Que quando uma mulher pensa, como eu quero que meu filho seja, o que é um filho melhor que o outro, né? Eu quero uma mulher branca, mesmo ela sendo prostituta, Exatamente. Porque ela vai fazer uma criança que vai ser melhor para a colonização, né? E aí eu posso pegar agora um gameta, um óvulo e uma espermatozoide e começar a fazer manipulação genética. E isso é extremamente debatido hoje por
E tem muitas relações com o que o feminismo tem para trazer. E essa discussão, ok, mas tem uma mãe aí no meio e um corpo. Claro. E agora, né? Quais são os direitos que a gente tem que balancear aqui? Como é que a gente vai levar essa discussão? E como é que a gente vai colocar isso, pensar isso como um problema também, um problema de saúde pública, obviamente, não é? Porque, no fim das contas, como todos os meus documentos mostram, as mulheres acabam por ter que, no fim das contas, levar o seu corpo a fazer alguma coisa, não é? Sim, e também eu sinto que hoje a gente tem, enfim, movimentos feministas e mulheres ativamente envolvidas no debate, nas discussões sobre o que pode ser feito com o seu próprio corpo, né? O que parece uma coisa muito óbvia. Mas eu queria te perguntar, e eu acho que quem está ouvindo e vendo a gente também deve estar se perguntando isso, que tão ativas as mulheres, que tão ativas e que tão presentes elas estavam nessas discussões jurídicas sobre o próprio corpo delas e sobre a maternidade no período que você estuda. Elas estavam presentes ou eram discussões sobre as mulheres que estavam sendo feitas essencialmente por homens, pensando em interesses políticos, interesses de governança? Como que era isso? Eu tenho várias respostas para cada momento, cada ano. Então, vamos lá. Mas, numa geral, o que a gente pode... A primeira coisa que eu diria é, estão presentes em tudo. Eu encontro mulher fazendo tudo. Desde emprestar dinheiro no Japão, do início da modernidade, até rebater, a partir da escrita no século XVIII, o que diziam sobre a condição de mulher. Estão presentes, estão contestando, estão fazendo tudo nessa discussão sobre o que fazer com o corpo delas. Por onde que eu posso começar dando vários exemplos? Por exemplo, quando eu comecei a estudar o Japão, eu vejo isso desde o século 8 e 9. As mulheres estão ali a escrever bastante. Isso vai passar por vários momentos, né? No estado do Japão, principalmente ali no século 12, 13, 14, isso muda completamente. Mas elas escrevem bastante sobre a condição delas. No Brasil, também isso vai acontecer. Ou se elas não podem escrever, porque, ok, isso é um pouco, eu estou pensando muito agora no conceito de legal literacy. O quanto a gente pode empurrar esse conceito, porque a gente sempre pensou como é que as mulheres são ensinadas. Essa foi sempre a pergunta, o ponto de partida da pergunta, não é? Elas não iam para a escola, elas não podiam, tinham um acesso limitado a um modelo de educação formal. Como é que elas aprendiam tudo isso? Essa é a pergunta. Como é que as mulheres, elas aprendem? Elas não são ensinadas. Como qualquer pessoa, como é que elas aprendem? Não são essas pessoas que estão indo para estudar dentro das escolas relacionadas à igreja, ou depois em faculdades que são instaladas, enfim, depois, quando avançadas as décadas dos séculos nas universidades. Não é aí que isso vai acontecer. Então, as mulheres aparecem em todos esses documentos e nesses processos a brigar por eu quero ficar com o meu filho, eu quero ter a guarda dele, eu não quero amamentar. E se eu for amamentar, então você vai ter que me pagar. Eu quero que ela seja juridicamente conhecida como minha filha, como se de legítimo casamento ela tivesse nascido. Eu quero isso. Há vários caminhos legais que eu poderia utilizar, vamos chamar aqui de legais, e elas vão atrás disso. No Japão a mesma coisa. Eu me converti, o meu marido era budista, e não tá rolando, não vai acontecer. Eu quero ir embora, eu quero dedicar minha vida, meu corpo. Há muitos casos de mulheres que começam a usar o corpo para sentir, enfim, essa ideia de santificar o seu corpo através de algum sacrifícios físicos, não é? E inclusive crianças. Há uma discussão enorme sobre isso, porque muitas crianças querem parar de comer e seguem firme, por exemplo, nesse ato de nutrição corporal, ou até em grandes discussões intelectuais com os missionários sobre conceitos teológicos. Elas aprendem, por exemplo, eles dizem que elas aprendem latim, que elas têm bibliotecas e que elas discutem mulheres que assumem todo esse papel que a gente não está à muita espera. E depois elas dizem, ok, não rola, quero me divorciar de você e quero levar os meus filhos. E aí começa toda essa discussão, segundo o direito japonês ou não, se isso pode acontecer ou não, e se ele pode levar suas filhas, e ela leva só os filhos, ou vice-versa, enfim. Estão presentes em todas essas discussões, desde discussões mais teóricas e abstratas, como mostrando com o próprio corpo, ou fazendo ações, né? Há várias maneiras de a gente encontrar essas descrições dessas ações, experiências, práticas que mostram como essas respostas foram dadas a partir
a partir ou da ideia abstrata ou desse movimento do corpo. E também intelectuais, né, Luísa? Eu tô lembrando que a gente tá aqui do lado de uma cidade onde uma mulher tão importante que escreveu tanto, né? A Hildegarda, e que você também, né, leu muito, estudou, já foi com a gente lá visitar, escreveu também, né? Então eu acho que tá presente, como você falou, assim, em todos os níveis, Sim. tanto nessa formulação mais intelectual e mais teórica, quanto no cotidiano dessa percepção. Sim. Aprendendo, escutando, tendo essa atitude muito, né, de estratégica, né, de como usar o direito. Intelectual, política, quantas rainhas a gente poderia citar que mudaram todo o rumo da história do mundo, inclusive a partir da maternidade, não é? Pensa enfim, Castilha, Isabel tendo filhos e pensando, calculando com quem ela ia casar todo mundo por causa da governança e de criar estratégias políticas ali dentro, com essa ideia de Império Espanhol, como é que ela ia fazer toda essa construção através da maternidade dela. Ela era rainha, ela trabalhava, ela governava, ela pensava todas as políticas do Império, paria os filhos e ainda pensava com quem tinha que casar estrategicamente cada um para poder remodelar toda a política da Europa em função de sua visão política. Pois então, não sei quem foi que inventou essa ideia de sexo frágil, né? Que de frágil não tem nada, né? Nada. Nada. Muitas evidências, muitas e muitas e muitas. E esse é o grande jogo que a gente tem que fazer quando a gente entra no arquivo. Porque quando a gente entra e procura, eu vou procurar mulheres. É muito difícil um arquivo que tem essa categoria, essa construída, né? Ali dentro e separe documentos a partir dessa categoria, isso não vai existir. Então, é todo um jogo de muito trabalho, de muito contexto, para pensar como é que eu posso encontrá-las. A partir de quais ações, trabalhos, processos, jurisdição, de tribunal, por exemplo, né? Se eu olho, não sei, processos da Inquisição, como é que eu vou encontrar essas mulheres? Quando eu olho para o Conselho Ultramarino, uma instituição, onde as pessoas escreviam as petições para pedir diretamente uma justiça mais personalizada ao rei. Quando eu vou me aproximar dessas instituições, jurisdições, de todo esse conjunto de fontes, não existe, o trabalho ainda não foi feito. Algum arquivo ou outro vai ter uma caixinha, a gente puxa a caixinha, tá lá Woman, ou um arquivo ou outro. Um arquivo que eu visitei, a gente possibilitava a gente fazer a pesquisa através do gênero. Isso é raríssimo, né? Raríssimo. Em toda a minha vida, pesquisando em Japão, Goa, Estados Unidos, Brasil, Portugal, enfim, todos os arquivos que eu entrei, apenas um me permitiu fazer uma pesquisa ele conseguia identificar no sistema quem era mulher, quem era homem, pelos nomes. E isso, meu Deus, mudou a minha pesquisa nesse momento, porque eu consegui identificar em 3 dias todas as mulheres que publicaram livros na colonização dos Estados Unidos, por exemplo, que foram editoras. Que foram mulheres que publicavam livros, por exemplo. E ele conseguia identificar, o sistema conseguia identificar, mas foi só em um. Mas isso, infelizmente, é um luxo, né? É um luxo que a gente não vê em qualquer lugar, né? Mas, Luísa, a conversa está muito boa. Ficarei com você aqui a tarde inteira conversando. Mas antes da gente terminar, eu queria trazer toda essa questão da maternidade, que é tão estrutural para o seu trabalho acadêmico, desde que você começou a fazer pesquisa, como você já contou pra gente. Para a sua vida pessoal, né? Agora você está experimentando a maternidade em tempo real, já é pela 2ª vez, né? Já é mãe do Alfonso, também mãe do Alfonso, agora mãe da Ariadne. O que isso afeta, se é que isso afeta, no tipo de pergunta que você faz para suas fontes, ou na sua pesquisa, quando a maternidade deixa de ser só essa categoria, né? Abstrata, que você se relaciona desde o lugar da pesquisa e passa a ser uma coisa que atravessa a sua vida, que atravessa o seu trabalho, que atravessa as suas dinâmicas como uma pesquisadora. Sim. Mudou muito a maneira como eu vejo os documentos. E me fez perguntar assim, meu Deus, como todas as mães conseguiram fazer tudo isso, não é mesmo? Mas isso me deu outras ideias, assim, me fez entender por que as redes de apoio eram tão importantes. Como as mulheres se identificavam umas com as outras. De onde é que vinha toda ajuda? Porque todas as mulheres sabem o que é passar por isso, né? Muda completamente, né? Vamos falar assim, vamos pensar primeiro na questão acadêmica, de mulheres que estão dentro da academia. Enfim, nossos horários, nossa vida é um pouco
não muito previsível por causa dos prazos, por causa da nossa produção. E eu acho que é duas camadas aqui. Uma que é a questão das políticas públicas e quanto suporte nós temos em vários países. Então, a gente pode ou não ter licença paternidade, pode compartilhar essa licença com o companheiro. Nem todas as mulheres conseguem ter esse apoio, uma rede de apoio mais forte, ou dividir essa licença com outra pessoa que possa ficar lá com ela e ela possa voltar a fazer o trabalho. E o trabalho na academia se torna um pouco mais complexo na maternidade, porque a gente tem que viajar muito. O tipo de trabalho que nós fazemos, indo aos arquivos também, é um pouco mais complicado, porque os arquivos nem sempre não. Por favor, arquivos, assistam o nosso episódio, ouçam aqui. Porque a gente não tem como levar a criança para o arquivo. É um lugar de silêncio. É um lugar hostil em muitos lugares, né? Dependendo do arquivo que você vai, é um lugar que é complicado de entrar, que é complicado de permanecer. Sim. Se a sua nacionalidade, de onde você vem, se a instituição a qual você pertence influencia nessa sua entrada do arquivo, imagina ainda trazendo uma criança no colo. Então, essas duas camadas é muito difícil. É muito difícil simplesmente trazer o seu filho para o escritório, porque é um trabalho intelectual, você tem que estar muito concentrada. E o fato de não termos, enfim, a quantidade de publicações da sua vida é ilimitada, mesmo que você tenha essa licença, isso causa uma ansiedade muito tremenda, né? E existe essa romantização, né, de que a carreira acadêmica, ela é mais... Ela é mais fácil para uma mãe, porque tem flexibilidade, porque você não tem que trabalhar 8 horas por dia, das 9 às 6, você não tem que estar todo dia no escritório, mas eu acho que como você está bem dizendo, isso é um mito também, né? Como muitos outros relacionados à maternidade e às mulheres. E vai depender como você está simplesmente na mão dos outros em relação à rede de apoio, não é? Alguém que entenda isso, alguém que esteja lá para ficar. Eu tive uma grande sorte de ter uma pessoa que fica, um pai que fica, mas o pai do Afonso e da Ariadne tem que ficar com eles quando eu vou para viagem de arquivo. Mas eu tive pronto, né? Eu sei que nem todas as mulheres podem ter, ou por várias razões, não é? Esse suporte, principalmente esse tipo de pesquisa bem global, né? Que a gente está tentando utilizar bastante aqui. Quando a gente imagina fazer pesquisa em vários locais do mundo, eu não posso simplesmente tirar o meu filho para ir rapidamente passar um mês no Japão, fazer pesquisa de arquivo. Ou Goa, não é? Por exemplo, eu acho que foi uma das primeiras que eu fiz sem ele, foi em Goa. E não dava. Eu acho que a gente tem um episódio sobre, provavelmente, como é que são os arquivos e, enfim, e a gente pode juntar um pouco do que para a gente conseguir visualizar o que é trazer as crianças. Então, olha, a gente pode começar uma campanha sobre arquivos. Comecemos. Escutem as mães, exatamente. Arquivos, escutem as mães. Luísa, muito obrigada por ter vindo aqui, por ter trazido a Ari, por ter falado coisas tão importantes, tão relevantes. E por essa conversa que é sempre, como sempre, muito gostosa. Obrigada, Raquel, e muitos parabéns pelo videocast. Estamos todas felizes e bem orgulhosos do vosso trabalho. Obrigada. Chispa. Chispa es un proyecto de investigación y divulgación académica del Instituto Max Planck de Historia y Teoría del Derecho, desarrollado en el Departamento de Regímenes Históricos de Normatividad bajo la responsabilidad de las investigadoras Raquel Sirotti y Carla Escobar. La realización y producción es de Sintonía Afectuosa. La dirección es de Marcelo Londoño. Los gráficos y efectos son de Andrés Álvarez. La asesoría de sonido es de Ilich Amezquita. Este videocast es presentado por Raquel Sirotti y Carla Escobar, en colaboración con Transmedia Historytelling.